Olá, pessoal. Bom, eu vou falar com vocês muito rapidamente nesse vídeo sobre um assunto que, na verdade, eu tive umas perguntas de um cliente e sempre que eu tenho perguntas vindas de clientes ou mesmo problemas que eles carregam com eles próprios, vindos de outros casos recentes, etc., eu gosto de fazer o vídeo explicando porque significa que são casos concretos bem recentes, ou seja, problemas recentes, temos que ter soluções atuais. Bom, no caso é sobre a revisão de sentença e reconhecimento de atos administrativos. Por que eu estou enfatizando esse tema? Porque às vezes as pessoas confundem esses dois atos jurídicos, que é um reconhecimento de uma sentença estrangeira por um tribunal, no caso, no Brasil é o STJ, em Portugal é o Tribunal da Relação e assim por diante em outros países nos que admitem esse tipo de reconhecimento via tribunal. E tem os reconhecimentos de atos administrativos ou reconhecimentos de situações jurídicas, né? Então, no caso, por exemplo, uma adoção para ser reconhecida por um outro país, né? Ela tem sempre que passar primeiro por um tribunal no país de origem das pessoas, no país onde se originou esse ato jurídico, ou seja, onde ocorreu a adoção. Se foi feita em cartório, ela tem que passar também por um tribunal, para depois ser levada ao reconhecimento da sentença estrangeira. Porque, por exemplo, eu estou com um problema com um cliente que ele viveu em união estável com o seu parceiro, uma união entre pessoas do mesmo sexo, viveu em união estável em outro país, que não o Reino Unido, foi na Alemanha mais especificamente. Então ele fez um civil partnership e se mudaram os dois para o Reino Unido. Essas pessoas, eles têm nacionalidades diferentes, um é brasileiro e a outra nacionalidade é europeia. E a partir daí eles obtiveram visto, tudo bem. Isso por quê? Porque o Reino Unido trabalha como common law. Então, para a Inglaterra, né, no caso, não precisa nem apresentar tal declaração de união estável que eles fizeram na Alemanha, né, o civil partnership. Não faz necessário, não se faz necessário, basta se juntar as provas que vive mais de 2 anos. Então, porque aqui é o common law, aqui não existe reconhecimento de sentença estrangeira na linha estrita, né, no direito estrito, estrito sensu. O que se faz é um reconhecimento, um registro, né, traduz e se registra, se for o caso. Então, resumindo, eles não tiveram nenhum problema no Reino Unido porque aqui é o sistema do common law, então não há necessidade de reconhecimento desse ato jurídico, dessa união, por tribunal. Entretanto, eles querem, um deles, né, queriam ter a nacionalidade portuguesa, por exemplo. Bom, aí sim, a legislação portuguesa diz que a união de fato, como é chamada lá, deve ser reconhecida por um tribunal português. E aí, onde é que fica o erro? O erro foi exatamente que o profissional que tentou ajudar essas duas pessoas, ao invés de reconhecer primeiro a declaração da Civil Partnership, a declaração de união de fato pelo Estado português, pela via administrativa, esse profissional ele simplesmente levou ao Tribunal da Relação para reconhecer a sentença estrangeira, quando isso não é uma sentença. Não, uma declaração de união estável feita em cartório, no registro civil, isso não é sentença. Então, para que levar no tribunal para reconhecer sentença dessa união se isso não é uma sentença? Tribunal da Relação, STJ, Tribunal de Reconhecimento de Sentenças Estrangeiras, reconhece somente sentença. E só quem emite sentença é juiz de tribunal, né? Não é juiz de paz, não é
presidente de registro civil, não é tabelião. Tá? Então, só para vocês não confundirem, muito cuidado. Quando quiserem um reconhecimento de uma união de fato, para provar futuramente a relação, né, o relacionamento, para provar a genuidade, que é genuíno o relacionamento, principalmente para efeitos de nacionalidade portuguesa, por exemplo, ou até mesmo a brasileira, espanhola também admite, na Holanda também se admite. Então, cuidado, porque não é caso de reconhecimento de sentença. Se for o caso, primeiro vai no Brasil, né? Leva essa declaração que você fez de um cartório na Inglaterra ou na Alemanha, ou o que seja, leva a um tribunal de família no Brasil e depois, sim, se dirige ao tribunal para reconhecer a sentença brasileira. Ou senão você vai direto ao país onde você quer que ela seja reconhecida, no tribunal de família, não é no tribunal da relação. Agora tem aí todo um procedimento. Eu também não vou contar tudo, né? Porque estou dando aula para os meus colegas que cometem esses erros. Então, ninguém é perfeito, nenhum profissional é perfeito, eu provavelmente erro, mas vamos ter mais cuidado com as pessoas, porque as taxas são caras e é inadmissível um erro desse. Então, vocês também que precisam dos serviços de advogado, principalmente quando envolve ações mais complicadas que tenham que ser dirigidas a um tribunal estrangeiro, pesquisem 4, 5, 6 profissionais, pessoas que tenham mesmo experiência e que tenham estudado, né, nesse país, que tenham a legislação como base do conhecimento e a prática também. Então, cuidado, gente. Aqui eu tô só alertando, porque realmente são muitos casos que vêm com problema e, infelizmente, às vezes nem posso fazer mais nada, porque um erro pode trazer sérias consequências e uma delas é a perda total dos direitos. Então, bom, fico por aqui. Um abraço para todo mundo. Tenham todos um bom dia ou boa noite, não sei.